foram, né, ali leis que serviram para o fim da escravidão. Então nós teremos a primeira lei que foi criada no ano de 1845, que aliás é uma lei internacional criada pelo parlamento inglês, chamada de Bill Barney, que dava o fim do tráfico de escravos. E aí, 5 anos depois, em 1850, nós vamos ter uma lei nacional chamada Eusébio de Queiroz, que propunha o fim do tráfico de escravos também aqui no Brasil. Alguns anos depois, mais precisamente 21 anos depois, em 1871, foi criada a Lei do Ventre Livre, assinada pela Princesa Isabel, aonde propunha que as crianças, a partir dessa data, nascidas de escravos, se tornariam livres. E nós teremos a penúltima lei, que ficou conhecida como a Lei do Sexagenário, que foi criada em 1885, aonde as pessoas, né, os escravos, que tivessem a partir de 60 anos, se tornariam livres. E, enfim, nós temos a última lei, a lei do dia 13 de maio de 1888, assinada também pela Princesa Isabel, aonde propunha o fim da escravidão no Brasil. Eu sou o professor Tomaso, de Sociologia, e eu vou falar um pouco sobre Dom Pedro II. Como imperador do Brasil, minha luta para o fim da escravidão se dá há muito tempo. Em 1848, enviei ao parlamento um projeto de lei para acabar com a escravidão no Brasil. Porém, foi negado pelos parlamentares que sofriam grande influência dos donos de fazendas de café. No palácio, a princesa Isabel sempre recebia amigos negros para saraus e grandes festas. E isso era um escândalo. Na casa de veraneio, ajudávamos a esconder escravos fugitivos. Criei uma cota para negros alforriados estudarem no Colégio Dom Pedro II e nas faculdades, mas não foi aprovada pelo parlamento. Então, tirei dos meus proventos a garantia dessa cota. Entre os anos de 1872 e 1889, centenas de ex-cativos se tornaram médicos, advogados, engenheiros, e foi dessa forma, foi com essa ajuda que eu pude oferecer, que eu pude contribuir. Lutamos por décadas para o fim da escravidão no Brasil. E fiquei muito orgulhoso no dia 13 de maio de 1888, pela minha filha, Princesa Isabel, quando assinou a Lei Áurea. As consequências dessa atitude é que perdemos o trono, mas servimos ao povo. Sou professora Ana Paula de Geografia e vou falar para vocês sobre a Princesa Isabel. Sou Princesa Isabel de Bragança, filha de Dom Pedro II e da Imperatriz Teresa Cristina. Nasci no Palácio Imperial de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, em 29 de julho de 1846. Após a morte dos meus irmãos mais velhos, Afonso Pedro e Pedro Afonso, fui declarada Princesa Imperial e herdeira do trono. Casei-me com o Conde de U e tivemos 4 filhos. Ao longo do tempo, fui preparada para assumir o trono, participando das questões políticas do nosso país. No ano de 1888, assumi pela 3ª vez o trono, pois meu pai viajou para a Europa. Me aliei aos movimentos populares e aos partidários da abolição da escravatura. No dia 3 de maio desse mesmo ano, assinei a Lei Áurea, proibindo a escravidão no Brasil. Lei número 3.353, de 13 de maio de 1888. Declara extinta a escravidão no Brasil. A Princesa Imperial Regente, em nome de Sua Majestade o Imperador, o Senhor Dom Pedro II, faz saber a todos os súditos do Império que a Assembleia Geral decretou e ela sancionou a lei seguinte. Artigo 1º. É declarada extinta desde a data desta lei a escravidão no Brasil. Artigo 2º. Revogam-se as disposições em contrário.
dada no Palácio do Rio de Janeiro, em 13 de maio de 1888, na 67ª da independência do Império, sou princesa imperial regente.